Olá, a gente está chegando ao 7º vídeo dessa série sobre o fluxo imanente. Lá nos primeiros eu descrevi o problema do temor existencial que advém do insight de que a vida não tem propósito inerente. Falei sobre como fluir é uma proposta de solução para isso, uma ideia de experiência autotélica, ou seja, encontrar significado no momento presente, definindo nossos próprios propósitos. Nesse vídeo agora eu vou falar sobre a natureza de uma personalidade autotélica, sobre como se desenvolver nesse sentido. No fim, eu vou concluir essa etapa falando sobre a atitude madura para enfrentar desafios e adversidades, que rendeu o título desse vídeo de hoje: O que fazer em face à adversidade. Sou Carlos Reis, seu Performance Coach. Então, vamos começar aqui. Recapitulando algumas coisas que eu mencionei nos vídeos anteriores, quais são as vulnerabilidades de uma mente que é incapaz de definir seus próprios propósitos? Ou seja, quais são as vulnerabilidades de uma mente não autotélica? Conforme eu disse antes, quando a nossa mente não tem capacidade desenvolvida de definir os próprios propósitos, a gente fica vulnerável a se tornar captivo da mídia. A gente pode ser facilmente manipulado por demagogos, por pacificadores, pacificados por telenovelas, apresentadores de TV, entretenedores em geral. A gente pode ser facilmente explorado por qualquer um que tenha o que vender. A gente se torna dependente de droga, de doce, de açúcar, de Netflix, de smartphone, de rede social e quaisquer chamadas fáceis para salvação. Isso acontece porque a gente tem muito pouco ao que recorrer. A gente tem um número muito limitado de regras na cabeça para evitar que as nossas mentes sejam tomadas por aqueles que alegam ter as respostas. Conforme eu disse antes, quando a nossa mente não tem capacidade de prover a própria informação, ela se perde na aleatoriedade. Daí a gente experimenta aquela tal ansiedade de se sentir sem rumo, perdido num deserto infinito, enquanto a gente envelhece sem ter mais o que fazer. Quando eu falei isso, originalmente lá, eu apenas fiz uma provocação. Eu disse que está em nós mesmos o poder de decidir se essa ordem na mente vai ser restaurada por alguma coisa que esteja do lado de fora, de maneiras que a gente não tem nenhum controle, ou se essa ordem vai ser resultado de um padrão interno que cresce organicamente das nossas habilidades e do nosso conhecimento. Então, hoje, aqui agora, eu vou falar mais dessa ideia de ordem a partir de um padrão interno de crescimento orgânico, nossas habilidades e conhecimento. Tá? Então, primeiro tópico, eu autotélico. O que é isso? Tá? Vou te dar um símbolo primeiro, porque um símbolo vale mais do que 1000 palavras. Depois eu explico mais. No pensamento chinês tradicional existe um conto interessante sobre o amadurecimento e sabedoria. Preste atenção nesse conto, eu vou te contar ele aí. Quando nascemos, a vida ainda não teve tempo para nos prover experiências significativas. Nossas mentes e coração são puros e límpidos e resplandecem como um brilho original. Tudo nos inspira, diverte, empolga, assusta, emociona. Somos dotados de fascínio pelas coisas mais simples. Temos total alegria apenas em ser. O símbolo aqui é o coração puro. Em chinês, acho que pronuncia Pum-sa. À medida que vamos crescendo, uma parte das experiências que vivemos vai nos mostrando matizes de dor e de sofrimento. Consequentemente, vamos aprendendo a desejar não mais passar por essas experiências e a evitar elas ao máximo. Simbolicamente, é como se o brilho original do nosso coração lá fosse sendo encoberto por folhas que caem das árvores no outono, sabe? Elas vão continuar a cair, a cair e a cair, e se nada se puser retirar essas folhas, a luz original do nosso coração vai ficando cada vez mais opaca. É o coração encoberto. O chinês eu acho que chama de Ipsam. Então, é necessário que você aprenda a retirar essas folhas deliberadamente. É um trabalho árduo que precisa ser feito sem cessar. De início, a gente é pouco hábil nisso. Perdemos muito tempo, muita energia. E o vento parece que sempre traz mais folha do que a gente consegue retirar. Porém, a cada folha que a gente retira com eficácia, a gente se torna melhor na tarefa. Com o tempo, a gente adquire primeiro a maturidade, que é quando a gente é capaz de retirar tantas folhas quanto as que caem das árvores. Depois a gente alcança a maestria, que é quando a gente se torna capaz de retirar mais folhas, né? A gente consegue retirar as folhas mais rápido que o vento e as árvores conseguem adicionar. E essa prática
O chinês chama de polir o coração. Min Sam. Quando a gente adquire então essa maestria, com o tempo a gente acaba conseguindo retirar todas as folhas que encobriam o brilho original, o qual por tanto tempo ficara encoberto. E ele acaba advindo naturalmente, novamente. Porém, esse brilho original que agora torna a resplandecer tem uma outra natureza, bem mais poderosa. Por ter passado por todo esse processo, aquele que no início era um coração puro e inocente, agora deve ser chamado de coração sábio, ou coração de Buda, Fatsam. Essa versão de mim mesmo que atingiu esse coração sábio é alguém capaz de definir seus próprios propósitos e a viver de acordo com eles. Isso é o que o professor Mihaly Csikszentmihalyi, do Flow, chama de eu autotélico, the autotelic self, uma personalidade autotélica que pode ser desenvolvida por qualquer um. Então a gente chega à pergunta, gostei, Carlos, o que é esse eu autotélico aí então, ou personalidade autotélica na prática? Eu entendi o símbolo, senti, mas o que é isso na prática? O eu autotélico é um que facilmente traduz ameaças potenciais em desafios agradáveis e, assim sendo, mantém a sua harmonia interna. Uma pessoa que jamais está entediada, que raramente está ansiosa, que está envolvida com o que se passa em fluxo a maior parte do tempo, a gente pode dizer que essa pessoa tem um eu autotélico. Esse termo, ele literalmente significa esse termo literalmente significa um eu que possui metas autodeterminadas, além de refletir a ideia de que um indivíduo assim tem relativamente poucas metas que não se originam internamente. Para a maioria das pessoas, metas são moldadas diretamente por necessidades biológicas ou por convenções sociais. Dessa forma, as suas respectivas origens são externas. Para uma pessoa autotélica, as metas primárias emergem da experiência avaliada na consciência, ou seja, no próprio eu. Fazendo uma análise dessa ilustração simbólica que eu fiz agora para você, o processo de encobrir o coração, o ipsam, por folhas, né? Ele reflete a tendência da influência social de impor a nossa identidade às suas metas, as quais, por natureza, são exteriores a quem a gente é, exteriores a nós mesmos. O processo de polir o coração, o Min-Sam, representa então um exercício de controle direto da experiência em busca de alcançar o estado de fluxo na atividade ali presente. Logo, no momento em que se adquire maestria nessa prática, o volume de criação de metas autotélicas se torna superior e crescente em relação às metas que são impostas exteriormente. Um fato interessante é que caminhar em direção a essa maestria é o significado do termo Kung Fu, original da cultura chinesa. Esse termo não tem nada a ver com luta, que é o que a gente conhece aqui no Ocidente, né? Ao contrário do que a gente aprendeu aqui nos filmes de ação. Embora as artes marciais possam ser, aliás, veio disso, né? As artes marciais possam ser uma prática deliberada simbólica para trilhar esse caminho. Justamente isso. Aliás, essa era justamente a ideia dos monges que inventaram essas artes originalmente. Quando eu ouvi essa história do coração sábio a primeira vez, eu ouvi ela contada diretamente do meu mestre, do meu Sifu, o grão-mestre Léo Imamura, líder da Moyal Wing-Chun Martial Intelligence, organização da qual eu sou membro desde 27 de outubro de 2001. Aí pensa o seguinte, Carlos, ok, eu entendi do que se trata esse eu autotélico. Você deve estar pensando aí. Mas como é que eu faço para desenvolver o meu próprio, que é isso que interessa? Boa pergunta. Como que eu construo uma personalidade? Como construir uma personalidade autotélica? Então, preste atenção nisso. Vou falar do Bertrand Russell, o Conde Russell, que nasceu em 1872 e morreu em 1970, original do país de Gales. Ele foi um dos mais influentes matemáticos, filósofos e lógicos do século XX. Ele é reconhecido no meio acadêmico por ter sido um popularizador da filosofia, chegando a ter uma imagem de uma espécie de profeta da criatividade e da vida racional. Ele foi um cara que tinha uma postura muitas vezes controversa em vários temas, que foi o ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 1950, o qual, de acordo com a própria Fundação Nobel, foi dado em reconhecimento dos seus variados escritos nos quais ele lutou por ideais humanitários e pela liberdade de pensamento. Não é pouca coisa não, o cara era fera, né? A gente está falando de um dos grandes pensadores da humanidade. Então, o que me levou a fazer essa pequena resenha da vida desse cara aqui? Acontece, gente, que em certo ponto ele descreveu como é que ele fez para alcançar a felicidade pessoal. E ele fez isso de uma maneira que serve como modelo excelente
para a gente tomar como de uma personalidade autotélica, como se desenvolver uma personalidade autotélica. Ele disse o seguinte, as palavras dele: gradualmente eu aprendi a ser indiferente a mim mesmo e minhas deficiências. Eu vinha centrar a minha atenção cada vez mais sobre objetos externos. O estado do mundo, vários ramos do conhecimento, indivíduos por quem eu sentia afeição. Gente, não podia ter uma descrição curta, melhor, sobre como construir uma personalidade autotélica. Qual é o pulo do gato disso aí? É que apenas através da autodisciplina, a disciplina escolhida livremente, pode a vida ser apreciada e ainda ser mantida nos limites da razão. Anota isso. Se uma pessoa aprende a controlar os seus desejos instintivos, não porque tem que fazer isso, mas porque ela quer fazer isso, ela pode apreciar a si mesma sem se tornar viciada. Esse é o ponto. Escuta essa frase de novo se você puder, várias vezes. Nesse momento, quem escuta isso aí pela primeira vez, agora, isso que eu acabei de falar, vai argumentar que o mundo real não permite, pode, né, argumentar isso, que o mundo real não permite que se faça isso por causa das adversidades da vida. O ponto é que essa prática em si, ela é voltada justamente para a gente lidar com a maneira que a gente encara as adversidades. Como é que a gente faz para crescer com as adversidades e como a gente supera essas adversidades. Tudo em função da adversidade aqui. Então decorre a pergunta final, que é o que dá o título desse vídeo. O que a gente faz face à adversidade? O que fazer face à adversidade? Quando a adversidade ameaça paralisar a gente, nós precisamos reafirmar o controle, encontrando uma nova direção sobre a qual investir a nossa energia psíquica. Uma direção que esteja fora do alcance das forças externas. Quando toda aspiração que a gente tenha estiver frustrada, a gente ainda precisa buscar uma meta significativa acerca da qual organizar o senso de quem a gente é. Então, mesmo que a gente esteja objetivamente, a gente seja ali objetivamente escravo, subjetivamente a gente é livre. O traço mais importante daqueles que experimentam as adversidades mais extremas, aquelas pessoas que a gente chama de sobreviventes mesmo, é o de um individualismo não autoconsciente. Ou seja, um forte propósito dirigido. As pessoas que têm essa qualidade, elas estão empenhadas em fazer o seu melhor em todas as circunstâncias, ainda que elas não estejam preocupadas primariamente, né, em avançar com seus próprios interesses. Como elas são intrinsecamente motivadas ali com o que elas estão fazendo, elas não são facilmente perturbadas por ameaças externas. Por elas terem energia psíquica livre o suficiente para observar e analisar seus respectivos entornos objetivamente, elas têm uma melhor chance de descobrir em si mesmas novas oportunidades para ação. Se fosse para a gente considerar um traço específico como elemento-chave para a personalidade autotélica, esse seria o tal individualismo não autoconsciente. Então, até esse vídeo aqui a gente descreveu o problema lá da ansiedade ontológica, propôs a solução e a gente encontrou justificativa para acreditar que isso funciona. Nos próximos eu vou te propor algumas opções sobre como organizar a vida, a própria vida, para a gente se tornar para você se tornar, né, para a gente também, um praticante em evolução contínua, com uma versão autotélica de você mesmo. Se estiver curtindo, está curtindo a série, cara? Feliz se estiver curtindo. Deixe seu like aqui embaixo, comenta, proteste, a gente está junto nessa, vamos trocar essa ideia, tá? Se você ainda não se inscreveu no canal, vai lá e se inscreve e não deixa de clicar no sininho para você receber as próximas, as notificações dos vídeos novos. E se você for compartilhar esse vídeo, pensa o seguinte, compartilha lá desde o primeiro, desde o vídeo de introdução. Lembra que, porque senão, imagina, teu amigo vai chegar num vídeo desse aqui, vai pegar o Band andando e vai surtar, tá bom? A gente se vê aí no próximo vídeo. Força e honra.